prazer enorme poder estar com vocês, esse tempo de reflexão da Palavra de Deus. Você percebeu aí que o nosso programa está com uma nova roupagem, estamos com uma abertura bem bacana, tudo isso para abençoar a sua vida, para te servir melhor. E a palavra que nós temos para você, meu querido, essa noite, é uma palavra bem interessante, que eu vou pedir que você preste muita atenção, pois eu creio que Deus quer falar com você. O texto que nós vamos ler nesse momento é o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 ao 27. João, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para a sua casa. Só recapitulando o que nós vimos semana passada. Vocês lembram muito bem que a primeira frase de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus ali ele estava orando, pedindo a Deus perdão para os seus algozes, para aqueles homens que o maltrataram. E esses homens posteriormente vieram se converter e creram nessa oração de Jesus. Perdão, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Semana passada nós vimos também a palavra de Jesus para o ladrão da cruz. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem estava sem esperança, estava próximo da morte, estava morrendo, mas ele ouviu de Jesus a seguinte frase: hoje estarás comigo no paraíso. E ele teve uma grande esperança em Cristo Jesus e foi recebido nos céus, na glória. Agora, essa terceira palavra de Jesus na cruz, ele olha para baixo, ele olha para sua mãe e para o discípulo amado. Ele diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a sua mãe. É interessante quando nós pensamos nessa palavra de Jesus na cruz, Jesus é impressionante, ele sempre se preocupa com as pessoas. E nesse momento ele está preocupado com a sua mãe e com o discípulo amado. Tanto é que ele pede para o discípulo amado cuidar da sua mãe. E pede para a sua mãe agora cuidar do discípulo amado. Isso reflete o quê? Que ele se preocupou com os seus discípulos. E ele se preocupa também comigo e com você. Segundo a tradição católica, usam esse texto para legitimar a salvação mediada por Maria. Mas não é isso que Jesus deixa claro nesse texto. Dizem assim, Maria cuida dos cristãos e também cuida da igreja, e também é a mãe da igreja. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz assim: mulher, eis aí teu filho, e filha, eis aí tua mãe. E depois, no último versículo 27, o texto diz assim: e o discípulo a tomou para a sua casa. Ou seja, Maria, ela estava sozinha. Ela não tinha para onde ir. José, seu esposo, havia morrido, e os irmãos de Jesus não criam nele. Até que ela, nesse momento, estava sozinha, e Jesus, então, fala para o discípulo: olha, cuide dela. E ele, então, a toma e leva para casa. O que Jesus deixa claro nessa palavra aqui é que o nosso relacionamento com Deus é numa escala vertical, mas também é horizontal. Ou seja, a cruz aproxima as pessoas. Jesus aproximou duas pessoas totalmente diferentes. Ele aproximou Maria, que tinha aproximadamente uns 50 anos, e João, que era conhecido como filho do trovão, que posteriormente se tornou o apóstolo amado. Ou seja, eles se uniram ali na cruz. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essa união na cruz de Cristo. E essa união, meu irmão, nós devemos viver sempre na igreja. Olha, eu sou o pastor da Igreja Batista, e a nossa igreja é uma igreja bem simples, é uma igreja falha, nós não somos perfeitos. O pastor da igreja, o pastor Alex, ele é falho pra caramba, mas uma coisa, querido, eu quero te dizer essa noite, que nós somos unidos através da cruz de Cristo. E a cruz de Jesus, ela une as pessoas totalmente diferentes.
Tem igrejas por aí que separam os homens das mulheres. Tem igrejas que separam os ricos dos pobres, os brancos dos negros, os europeus dos bugres. Mas não é essa igreja que Jesus, ele veio estabelecer. Jesus veio trazer uma igreja, estabelecer uma igreja cujos seus membros estão aos pés da cruz, seja eles ricos ou pobres. Aos pés da cruz nós temos realmente a verdadeira esperança e nos unimos por conta da cruz de Cristo. Pois na cruz de Cristo há salvação. Pois na cruz de Cristo toda divisão ela cai por terra. Tem muitas igrejas, até nós fazemos isso na nossa igreja ali em Capitão, um momento de comunhão, de dar as mãos, de abraçar. E às vezes achamos que isso é comunhão. Mas querido, isso não é comunhão. Isso só é um momento ali no culto, de fazer uma forma diferente, fazer com que as pessoas se abracem, dê as mãos. Mas comunhão, meu irmão, é compartilhar. Comunhão é estar junto. Comunhão é se alegrar com os que se alegram. Comunhão é chorar com os que choram. Isso é comunhão. Comunhão não é quando acaba o seu culto, você pega o seu carro e vai embora sem cumprimentar os irmãos da igreja. Comunhão não é quando você vai à igreja e fica reparando os vestidos das pessoas, as roupas, se estão bem vestidas ou não. Isso não é comunhão. A comunhão, querido, é algo sublime que Deus estabelece em meu e no seu coração. Comunhão nós só encontramos na cruz de Cristo. Pois se a igreja abandona essa mensagem da cruz, ela se torna simplesmente um clube social. Mas quando olhamos para a cruz de Cristo, nós temos essa verdadeira esperança. Nós temos a paz com Deus. E vivemos em comunhão, em coinonia com os irmãos. E eu quero compartilhar com você a carta de Aristides, que escreveu para o imperador Adriano, sobre as atitudes dos primeiros cristãos. Essa carta diz assim, ó: eles se amam, nunca deixam de amparar as viúvas, salvam os órfãos das mãos dos que querem prejudicá-los. Quando possui alguma coisa, distribui gratuitamente com quem não tem nada. Quando vem um forasteiro, levam-no para casa e ficam alegres com aquele homem como se fosse um irmão de verdade. Eles não se consideram irmãos no sentido comum da palavra, mas sim através do Espírito, irmãos de Deus. A igreja primitiva, ela vivia sempre em comunhão. E nós também, como igreja de Cristo, precisamos viver em comunhão. O apóstolo João, que posteriormente se tornou o apóstolo do amor, escrevendo as suas cartas, ele deixa algo claro no seu ensinamento. Ele diz, olha, o que eu vou passar para vocês é algo que desde o início nós o ensinamos, que é amem uns aos outros. O que Jesus estava dizendo na sua frase, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, cuidem um do outro. A verdadeira igreja é uma igreja que cuida dos seus irmãos. Mas infelizmente, querido, há pessoas que não querem ser cuidadas. Eu sou pastor e eu dedico a minha vida à igreja, aos irmãos. E me deparo com pessoas que não querem ser cuidadas. Pessoas que dizem assim, ó, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Uma pessoa que diz isso, ela não quer viver em comunhão. Ela não quer estar na igreja. Uma pessoa que está na igreja, ela não tem esse pensamento. Não estou nem aí o que vão pensar, o que vão dizer. Agora, querido, eu quero te dizer uma coisa. Não quer dizer que ao estar na igreja, você não vai ser corrigido, você não vai ser amado, não vai ser exortado, não vai ser aconselhado. Pois quando você está na igreja, você está em comunhão. E nós vamos crescer juntos nessa comunhão, nesse amor, nesta fé que temos com o Senhor. Por isso, eu quero realmente te convidar a você ir à igreja, valorizar esse momento de comunhão com os irmãos, de palavra de Deus, esse momento em que Cristo estabeleceu em sua palavra, onde nós nos unimos em oração e vivemos em pleno amor. Não quer dizer que não somos falhos, não quer dizer que não erramos, mas uma coisa é verdade: nós vivemos em comunhão, nós vivemos em amor. E a igreja, ela é um oásis,
em meio ao deserto que vivemos. Vivemos em meio a um deserto. E a igreja é esse oásis, onde só nela nós vamos encontrar um momento de alegria e plena paz. Por isso eu quero te convidar, essa noite, você está ali conosco na Igreja Batista de Capitão, a viver esse momento de comunhão, a viver realmente pela fé e dedicar sua vida totalmente ao Senhor. Quando Jesus disse para sua mãe essa frase, e para o discípulo amado, ele estava dizendo, cuidem um do outro. E para encerrar, antes da minha oração, eu quero te contar uma história. Certa vez uma mulher, ela foi abandonada pelo seu marido. Seu marido casou justamente com a amante. Abandonou sua esposa. Até que ele teve filhos com a amante. E em dado momento em sua vida, ele ficou sabendo que foi acometido de uma enfermidade muito grave que iria morrer. E antes de morrer, ele fez um pedido para a sua esposa, aquela que ele havia abandonado. Ele pediu para ela assim, cuide dos meus filhos, pois a minha mulher atual, ela não saberá cuidar. Cuide dos meus filhos. Aquela mulher, triste, obviamente, com seu esposo, pegou aquelas crianças e cuidou deles. E muitos ficaram criticando aquela mulher, dizendo assim, como é que você vai cuidar do filho da outra? Ela disse assim para aqueles homens que a criticavam, Deus me deu a graça de cuidar daquelas crianças como se fossem meus filhos. Deus também, Ele te dá graça para cuidar daqueles que Ele traz para a igreja, para viver em comunhão. A igreja é isso, é cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar uns dos outros e viver em comunhão. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, abençoe, ó Deus, cada ouvinte. Eu peço que o Senhor possa cobri-los com teu sangue e sempre fazer a tua vontade. E que eles possam sempre viver em comunhão e viver na família de Deus, que é a igreja. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.